Bendito seja Deus que nos chamou para o louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. O nosso tema hoje, a lentidão da justiça. Mas antes da nossa meditação sobre este tema, eu quero deixar um convite para você. Todas as terças-feiras, às 19h30, nós temos o culto de oração. Quem sabe você está precisando de oração? Esteja conosco nesta terça-feira, às 19h30. Na quarta-feira, nós temos a tarde da bênção, às 15 horas. Você que, quem sabe, não pode ir à igreja à noite, é oportunizado a você esse horário. No sábado, às 19h30, nós temos o culto de adoração a Deus. No domingo, nós temos em 2 horários. Às 9 horas da manhã e às 19 horas, nós temos o culto de celebração a Deus. É sempre uma alegria receber pessoas como você em uma de nossas igrejas. Eu quero pensar com você aqui sobre a lentidão da justiça, sobre a morosidade da justiça. Muitas pessoas andam dizendo, justiça mesmo é só divina, porque na justiça da terra não confio mais. Mas esse clamor, ela não se trava somente na esfera terrena. Até mesmo há clamor quanto à justiça divina. Há um clamor, até quando, ó Deus Todo-Poderoso, o Senhor não fará justiça? Até mesmo aqueles que não acreditam, escarnecem e zombam. Olha, se Deus é tão justo, por que Ele não age diante de tantas injustiças? Então eu estou aqui para pensar com você sobre a lentidão da justiça, sobre a morosidade da justiça. Esse é uma das questões mais latentes no clamor dos brasileiros. Até mesmo os tribunais brasileiros reconhecem que a demanda é tão grande para o número de funcionários que poderiam, que daria conta para fazer justiça, uma justiça justa. E eu quero ler umas escrituras aqui de um clamor eterno. No capítulo 6 de Apocalipse, isso aqui aponta para um futuro, onde nós lemos aqui no capítulo 6, a partir do verso 9, que fala sobre a abertura do 5º selo, dos juízos que será imprimido sobre a terra, sobre o mundo. Diz assim, Apocalipse 6, a partir do verso 9, diz assim: quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamavam em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por um pouco tempo, até que também completasse o número dos seus conservos e os seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então estas escrituras aqui, que estão revelada aqui, mostra que João, na sua visão apocalíptica, quando ele estava exilado na ilha de Pátimo, Deus mostrou os eminentes juízes que haveriam de acontecer, e ele então ouviu essa voz, ouviu esse anjo dizendo: até quando? Ouviu a voz aqui dizendo: até quando? Então a lentidão, para muitas pessoas, nem acredita, porque você, eu estou esperando o julgamento, eu fui tão injustiçado. E essas injustiças
Não se trata de coisas assim do dia a dia da rotina, mas às vezes é de algo assim que para nós é tão extravagante, tão extremo, como uma criança sendo violentada, como uma esposa sendo humilhada pelo seu cônjuge, ou então traída e vice-versa. Pessoas que foram roubadas a sua paz, e as pessoas parecem assim, tão impunes. E tratando-se de pessoas que procuram com todas as suas forças, com toda a sua capacidade, seguir a justiça, e aquele que segue o caminho inverso, parece que ele fica sem uma punição. Porque nós clamamos e queremos, há esse desejo por justiça, de ver, receber a paga de imediato, de ver a justiça sendo aplicada de imediato. E é justamente esta injustiça que nos causa um incômodo e há uma expectativa no nosso coração de ver o cumprimento, as promessas de Deus, a justiça de Deus. Ao ler isso aqui, eu estou lendo aqui de algo lá para o futuro, que aponta para o futuro desse clamor. Quando vier o julgamento apocalíptico e as almas que ali estavam, que foram mortas por viver a justiça, clamaram: até quando isso vai ficar impune? A resposta divina foi: aguarda, fique em paz, porque enquanto não completar o número daqueles que haverão de passar pela mesma situação que vocês passaram, não haverá esse julgamento. Mas a palavra é incisiva em afirmar que no tempo oportuno haverá o julgamento. Agora, a palavra de Deus também fala dos incrédulos, dos blasfemadores, ou seja, dos seres mortais aqui, que estão vivendo nessa dimensão, e que vai dizer que isso não existe. Isso é fruto da imaginação do homem, para ele não perder a esperança, para ele continuar sendo serviçal, para ele acomodar. A palavra de Deus vai dizer em 2 Pedro, capítulo 3, o verso 3 diz assim: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com seus escárnios, andando segundo suas próprias paixões, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque diligentemente esquecem que de longo tempo houve céus e bem como terra, a qual surgiram a água através da água a palavra de Deus, pelo qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado na água. Ora, os céus que agora existem, e a terra que pela mesma palavra tem sido entesourada para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Ora, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Talvez esse julgamento que muitos estão aí clamando e querendo que Deus julga de imediato, é a graça de Deus, a paciência de Deus, a tolerância de Deus, para que os homens se arrependam
e abandone o seu caminho do erro e arrependam. Então, não se iluda. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ou seja, o cronômetro de Deus, o relógio de Deus, a medição do tempo de Deus não é como a minha e a sua. Mas aqui nós temos a palavra assim, que Deus não retarda. Quem sabe você fala assim, até Deus já é lento, até Deus não julga a minha causa, até Deus. Deus está sendo paciente, esperando que os homens se arrependam e muda o seu caminho. Você já imaginou se nós fôssemos tratados como no critério da lei mosaica? Olho por olho, dente por dente. Ou seja, a pessoa que cometia o delito, imediatamente ela era submetida ao julgamento e ela então não tinha tempo de arrepender. Mas nós estamos no tempo da graça. Deus quer que os homens reconheçam de maneira voluntária, não por medo, mas reconhecer o seu pecado e voltar-se para Deus. Portanto, eu quero desafiar a você a meditar sobre as Sagradas Escrituras. Deus não retarda o seu julgamento. Deus, ele tem em mente, ele tem o seu propósito, que os homens se reconheçam pecadores e reconheça Jesus, mas ele virá para julgar todos os homens. Então a justiça de Deus, ela não tarda nem falha, como alguns assim interpretam. Há pessoas que dizem assim, a justiça de Deus, ela tarda, mas não falha. Eu quero e estou afirmando para você que a justiça de Deus nem tarda nem falha. No tempo oportuno, Deus não está se perdendo dentro das ações dos homens, mas ele determinou um tempo, e no tempo oportuno, todos nós chegaremos diante dele para ser julgado. Portanto, fica aqui a minha palavra para você. Coloca a sua vida em dia, busca pautar a sua vida segundo as leis de Deus, segundo o testamento de Deus, porque você e eu, se usar de má fé ou astúcia, pode escapar das leis humanas, mas da lei divina nós jamais podemos escapar. A Bíblia vai dizer que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que tudo vê, e o justo juízo julgará com reta justiça. Portanto, eu e você precisamos de pautar a nossa vida de acordo com a vontade de Deus. E ele vai julgar todos os pecadores, ele vai julgar todas as pessoas. Então os escarnecedores estão dizendo assim, desde que eu ouço falar do Evangelho, Jesus virá, e nunca veio, desde que da antiguidade. Mas a Bíblia vai dizer, aquele que prometeu é fiel, ele não retarda a sua vinda, e ele vai julgar. Então, quanto à lentidão, a morosidade da justiça humana pode ser, mas Deus, ele sabe que no tempo certo, ele está julgando cada ato nosso. E eu sou desafiado, como você, a pautar a sua vida adiante. Como tem sido a sua vida? Como tem a sua vida no dia a dia? Lá na empresa, em casa, no trabalho, junto à família, no seu dia a dia? Porque há uma justiça que será imprimida sobre cada um de nós. E nós precisamos de submeter a nossa vida ao juízo de Deus. Eu quero orar, pedir ao Senhor que nós possamos olhar para Deus nessa graça de Deus, dando tempo para nós. Bendito Deus e Pai, eu oro a Ti, pedindo ao Senhor que cada um destes que nos assistiram, que o Senhor possa tocá-lo ao coração, despertá-los para viver uma vida em conformidade com a Tua palavra. E aqueles que estão vivendo uma vida, ó Deus, contrário à Tua vontade, eles possam consertar
arrepender dos seus pecados e confessar a Jesus como Senhor e Salvador, eu oro a Ti em nome dEle, em nome de Jesus. Graças a Deus, estamos chegando ao final de mais um programa Mensagem de Vida e eu recomendo você a estar nos assistindo no mesmo horário, na mesma emissora, no próximo programa. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.